No Papo Reto com o Profissional em Destaque, nós vamos falar de um assunto muito importante. É um elemento que é vital para qualquer tipo de vida aqui na Terra. E eu estou falando da água. Sem ele, nós, os animais, a pecuária, a agricultura corre sérios riscos. Mas com o passar dos anos, muitas tecnologias, estudos e também pesquisas vêm sendo desenvolvidos para a otimização e também o reaproveitamento desse recurso. E aqui do meu lado está o engenheiro agrônomo, também especialista, analista em recursos hídricos e meio ambiente da FAEG, Tiago Castro. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Vanessa? Primeiro, agradecer o seu convite para a participação do seu programa, trazendo um tema tão relevante que é a questão da água e dos recursos hídricos, né? Que no meio da produção agropecuária é um insumo produtivo, né? Então, assim, não somente para atividades humanas, como abastecimento público, mas também para a questão produtiva. É vital, né, para qualquer tipo de vida, né, Tiago? Tiago, mas me fala aqui, hoje, quais são os desafios hoje da agricultura e da pecuária no sentido recursos hídricos? Sim, é bom a gente fazer um resgate histórico sobre essa questão dos recursos hídricos, que aí no Brasil já vem se discutindo muito, mas nós temos a Lei 9433 de 97, e é a chamada da Lei das Águas. Então é um marco, né? É um marco da criação da Lei das Águas, é lá que foi criada a questão da gestão dos recursos hídricos, né? E ela diz que a água é dotada de um bem econômico, né? E utilizada para usos múltiplos, né? Que aí entra irrigação, pecuária, abastecimento público e geração de energia. Então, na lei já nacional, a lei brasileira, ela diz que a água é fundamental para os usos múltiplos, né? Isso é bem interessante para a gente frisar. E quais são os desafios para garantir esse recurso para a agricultura e para a pecuária? Porque tem bastante desafios. Sem dúvida. Primeiro, a qualidade e a quantidade, né? Quantidade e qualidade de água suficiente para a produção. Mas quando a gente fala em produção, né, agropecuária, utilizando aí tanto a produção agrícola quanto a questão também da pecuária, a gente tem que perceber que quando a água é utilizada pelo produtor rural, ela é utilizada como uma fonte de alimento, ela é uma transformação de alimento. Então, a água para o produtor rural como insumo, ela é uma transformação para a questão da segurança alimentar, né, para o abastecimento das cidades, né? Então, assim, é muito importante, os desafios são esses, é garantir água com quantidade e qualidade suficiente para a produção. Em relação em termos de inovações tecnológicas aí no segmento aí de recursos hídricos, quais são os que temos hoje? A agricultura brasileira é referência mundial com a questão produtiva. Então, a utilização da água não foge dessa característica. Por exemplo, nós temos a água de reuso ou reutilização da água. Você pode estar fazendo consórcios, né, da piscicultura com a produção agrícola e utilizando essa água para a produção de peixes, né, para irrigar. Então, tem várias tecnologias, bem como o uso da eficiência, né, o melhoramento da eficiência da água para a irrigação. E a gente pode estar abordando assim como os principais temas hoje essa questão da reutilização da água para a produção. Consequentemente, tem essa eficiência que você falou e também aumenta a produtividade, porque no mesmo ciclo o produtor consegue produzir vários produtos, né? Vários Sim, segmentos. Vanessa, sim. O que é que acontece? Aí não sou nem eu quem fala, é a própria pesquisa, a própria Embrapa, né? Quando você irriga, você consegue aí ganhos de 2 a 3 vezes mais da produção se fosse em sequeiro. Então, daí vem a importância. Outro ponto importante da utilização da produção irrigada é você manter a produção durante todo o ano, bem como também a agregação de valor através de um produto de melhor qualidade, né? Então, a gente pode elencar esses 3 pontos aí como importantíssimos para a questão produtiva. A gente sabe que o Brasil, no caso, em termos de recursos hídricos, é um bem que o Brasil tem
como se diz? Em abundância. Em abundância, né? Mas para manter, para preservar esse bem, é importante também ter ações, né? Para que possa estar mantendo e preservando esse bem que a gente tem, né? Para não acontecer de ter essa escassez, né? Exemplo disso é a questão dos comitês de bacias, né? Aqui no estado nós temos 5 comitês de bacias hidrográficas, na qual tem todos os representantes de todos os setores e nessas discussões dentro dos comitês é onde tem, por exemplo, nós temos a bacia do Meia Ponte. A gente sabe que o maior uso da bacia do Meia Ponte atual é a questão do abastecimento público, mas aí nós temos já outro comitê, outra bacia hidrográfica, como a do Corumbá, Veríssimo e São Marcos, que lá sim o uso preponderante é na irrigação. Então, nessa discussão a gente vai amadurecendo e vai garantindo com que aquela área que tem um determinado foco, né, de utilização, pode ser para as indústrias também, como a gente tem aqui na região do Daia, né? Então tem toda essa discussão e hoje o estado de Goiás é referência nacional nos programas e políticas de gestão de recursos hídricos. Tá? Em termos de legislação para as atividades aquícolas, como que funciona? O que eu até comentei sobre uma das questões do uso e tecnologias utilizadas aí para consorciamento aí de produção, no caso de peixes, né? Cabe frisar aqui para todos os seus telespectadores que hoje existe a questão do licenciamento, né? Algo que há algum tempo era bem complicado. E a própria Comissão de Aquicultura da FAEG, através de discussões com a Secretaria do Meio Ambiente, conseguiu hoje se licenciar tanque-rede, tanque escavado, de espécies nativas e de espécies exóticas também. Então, isso é um grande benefício para o produtor rural, porque ele consegue se legalizar perante a questão ambiental, né? E consegue ter acesso a créditos, venda dos seus produtos, né? Isso melhora. Você já deu algumas dicas aí, a gente queria ter mais tempo, né? Porque essa prosa aqui é para mais de metro, né? É muita coisa, é muita informação, mas a gente já vai finalizar e eu vou pedir para você, além dessas dicas que você deixou para o produtor, aí que fica nessa questão aí, quais outras dicas você daria para o produtor em termos de recursos hídricos para aproveitamento de água e também ao conseguir manter o que ele tem ou aumentar o que ele tem? Ótimo. Vanessa, você havia comentado sobre a questão de garantias de manutenção de água e solo. Toda produção agrícola ou pecuária, quando você insere aquela produção no solo, teoricamente você está protegendo já aquele solo de uma possibilidade de erosão. Outra coisa que acontece é que quando chove, essa água bate ao solo na produção e ela infiltra. Então o produtor rural, na verdade, é um produtor de águas, porque quando ele está com sua produção ali no solo e a água, nesse período chuvoso que está se encerrando, bate lá no solo, ela infiltra, então recarrega. Então, grande parte da água que o produtor utiliza, né, infiltra no solo e recarrega os lençóis freáticos. Bem como também cabe frisar que assim, o produtor é o grande defensor das nascentes. Hoje a gente sabe que o produtor, onde tem nascente, ele mantém as áreas de preservação permanente. Tem até um projeto, né? E isso, produtor de águas, exatamente. E as APPs, né? Mantendo as APPs, diminui a erosão nos rios e vai manter aí a vitalidade dos mananciais. E o produtor, se você for para 100% dos produtores e perguntar o que é mais importante em sua propriedade, eles vão dizer, meu riozinho que passa, meu córrego. Então o produtor não vai querer acabar com a água. Então quando se bota essa questão de que assim, a irrigação utiliza 70% da água do mundo, realmente é um dado, mas não levam em consideração que essa água infiltra no solo, que as plantas transpiram e essa água também retorna para o meio ambiente. E é a única atividade que faz isso. Por exemplo, se você tiver uma indústria, você utiliza essa água vai sofrer uma contaminação. Se você utilizar essa água para energia também, e o produtor rural, na verdade, é um grande parceiro na questão da produção de água, né, e a garantia dos recursos hídricos nacionais. É importante falar isso, né? Porque a gente tem que preocupar não só com o solo, não só com a água, com o meio ambiente como um todo, né? Sem dúvida.
Tiago, muito obrigada pela participação. A você que está aí nos acompanhando, espero que tenha gostado. Foi uma entrevista bem esclarecedora, né? E as dicas que o Tiago deixou aí. Bacana, Vanessa. Espero ter contribuído aí com vocês, espero ter ajudado aí os seus telespectadores, e a gente se põe sempre à disposição e aí para tirar dúvidas ou algum outro ponto que você queira estar discutindo, mas eu reitero. Hoje essas questões de guerra, né, Vanessa, que vem acontecendo no mundo, e algum tempo atrás as pessoas já diziam provavelmente a próxima guerra que ocorra vai ser com referência à água. A água já né? está começando, Então né? a gente tem que ficar bem antenado nisso e observar o seguinte, que assim, os recursos naturais brasileiros, tanto de árvores, florestas, Cerrado. produção, cerrado nosso, ele é preservado. E é rico. Né? E muito rico. Então a gente tem que só saber produzir com sustentabilidade. Cuidado. E não existe nenhum produtor no mundo que tenha a questão da sustentabilidade ambiental igual o produtor brasileiro, principalmente o goiano. É isso aí, gente. Aproveitando a deixa que o Tiago deixou, você que está nos acompanhando, se quer ver algum assunto diferente, às vezes até tirar dúvidas, manda aí a sua mensagem aí no nosso canal do YouTube, deixa seu comentário, segue a gente também nas redes sociais, que a gente vai estar tentando ajudar você. É isso aí, Tiago. É isso aí.